É um prazer realmente estar aqui hoje com vocês. Agradeço muito o convite feito pela FIM. Agradeço em especial ao Luiz Pedroso, ao Luiz Loureiro, que, enfim, tiveram todo esse esforço, né, para essa difusão e essa troca de conhecimento para que isso se efetivasse. Agradeço a presença também de todos que puderam estar aqui hoje, né? E, bom, cumprimento o corpo diplomático, cumprimento os representantes da UNB. Eu posso ficar aqui? Não estou, acho que, atrapalhando nada, né? Tu vai passando para mim? Tá, obrigada, Luiz. Bom, então, aqui hoje a ideia é tratar, né, do processo de terceirização da política externa dos Estados Unidos para a América Latina. Esse termo terceirização, né, assim, a gente poderia colocar um ponto de interrogação ao fim, mas, enfim, o objetivo é justamente suscitar, né, alguns debates, algumas reflexões, algumas provocações para vocês, tá? Pode passar, por favor. Então, algumas observações introdutórias, tá? Para tentar contextualizar um pouco vocês, assim, da onde eu venho, e romper com alguns mitos, né? Primeiro, eu gostaria de evidenciar, assim, que a América Latina foi e continua sendo região estratégica para os Estados Unidos. Isso parece óbvio, mas, assim, na academia, não tem sido tão óbvio assim, né? Existe uma série de argumentos, de autores que tratam da política externa dos Estados Unidos para a América Latina com uma ideia de negligência pós-11 de setembro. Esse não é o caso, e recentemente estudos empíricos vêm evidenciando isso. Nunca foi o caso, né? Então, a prioridade da América Latina foi e continua sendo definidora em termos de política externa para os Estados Unidos. Depois, um segundo ponto é que eu queria enfatizar a diferença entre política externa, a política externa estadunidense para a América Latina em dois períodos, né? Um primeiro de Guerra Fria e um segundo pós-Guerra Fria, de um padrão de atuação mais direta, mais visível, né, durante a Guerra Fria, com vistas justamente a minimizar a influência soviética na região, para um padrão de atuação mais capilarizado, mais descentralizado ou mais indireto no período pós-Guerra Fria, tá? Então, essa ideia de capilarização, né, da política externa, que alguns vão chamar de terceirização, não é muito o termo que eu uso, mas, assim, não está de todo errado, né? Ela não é nova, né? Esse padrão não é novo, mas vem desempenhando ações mais propositivas no período recente. E aí que a minha apresentação vai se debruçar hoje, tá? Por fim, uma terceira observação introdutória e de aspecto mais teórico, para contextualizar um pouco, embasar, talvez, né, da onde que vem esse meu interesse, né, e essas minhas pesquisas, é que a exposição aqui feita, ela parte da ideia de que uma hegemonia ela se alicerça em dois pilares, né? Um pilar é a força, o poder bélico, e o outro pilar é a criação e manutenção de consensos, o papel das ideias. Nas relações internacionais, e quem é das RI aqui sabe que, né, isso não é nada novo, as principais teorias, os principais autores, agendas de pesquisa, privilegiam o primeiro pilar, o pilar bélico da força, né? E, bom, estou falando aqui, né, de abordagem teórica realista, agenda de pesquisa de defesa, segurança, autores citados, mais citados, Waltz, Mearsheimer, enfim. Eu defendo, né, a gente tentar olhar para as relações internacionais a partir de uma mirada, de um olhar que privilegia esse segundo pilar, né, ou seja, a criação e a manutenção de consensos na sociedade. Dito de outro modo, né, o papel das ideias, no sentido próprio gramsciano,
de como a manutenção de uma classe dirigente dominante se utiliza de estratégias de difusão, né, de determinadas ideias para a criação de consensos na sociedade. Talvez até fizesse sentido o foco na dimensão bélica, né, nas relações internacionais, quando do início da discussão das RI, dentro de uma disciplina própria para isso, porque, bom, a gente estava saindo de uma Primeira Guerra Mundial, talvez fizesse sentido ao longo do século XX, em função de duas grandes guerras, em função de uma Guerra Fria, que legitimava estratégias coercitivas. Mas, ao se privilegiar demasiadamente a força, né, esse primeiro pilar, a gente deixa de analisar algo que é fundamental, que é justamente a manutenção de consentimentos para manutenção hegemônica nas relações internacionais. Próximo, por favor. Essa relativa negligência, ela se dá na academia, no âmbito das relações internacionais. Não, tu pode voltar ali, por favor. Aí, mais interessante de notar, ela não se dá pela classe dirigente que historicamente privilegiou o poder das ideias, né? E daí eu posso citar uma série de autores, aqui tem alguns, né, de políticos, de empresários, que há muito tempo se deram conta do papel da criação de consentimento na direção das sociedades. Nesse sentido, importantes autores intelectuais orgânicos atuaram de modo a difundir determinados princípios, principalmente princípios capitalistas, que aqui eu trato de neoliberalismo, bem no entendimento do Christian Laval e do Pierre Dardot. Eles entenderam desde muito cedo que, mais do que participar formalmente da política, ser eleito, ocupar um cargo, né, ou analisar o corpo diplomático formal, eles teriam mais sucesso na condução, né, de uma determinada agenda a partir do consentimento de amplos setores da sociedade, de modo que a própria sociedade defendesse e legitimasse essas ideias. Tá? Então, vejam, eu estou falando em ideias e consentimento versus força e coerção, mas o objeto não é a ideia especificamente, né, o entendimento aqui deve ser como que uma determinada organização da sociedade ela é desenvolvida e ela é legitimada através da difusão, né, de determinadas ideias, e isso, sim, requer atenção para quem são esses difusores, que recursos que estão sendo empregados, né, que possibilitam que eles atuem na sociedade, de modo que possamos evidenciar que as ideias elas são lastreadas por recursos materiais e por indivíduos envoltos e legitimados por instituições. Então, por fim, a busca pela manutenção hegemônica não deve ser lida como manutenção hegemônica necessariamente estadocêntrica, né, de um país sobre outro, mas de classes, né, dominantes que compartilham de privilégios e de interesses semelhantes entre eles, e, portanto, representa um caráter transnacional, que é outro aspecto pouco estudado nas relações internacionais, né, uma área tradicionalmente estadocêntrica. Então, ainda que a minha exposição aqui busque ser bem empírica, eu achei importante para uma melhor compreensão mesmo, né, de vocês, do que vai ser tratado daqui para frente, de fazer essa exposição inicial, sustentando e explicando o recorte dessa minha apresentação, no sentido de tentar alicerçar mesmo a condução da política externa estadunidense no século XXI a partir de estratégias de capilarização de instituições que vão trabalhar para difundir uma determinada ideia na forma de um consenso neoliberal na América Latina. Tendo em vista o papel que atores outros, que não aqueles legitimados formalmente para fazer política externa, desempenham, então o meu objetivo aqui vai ser de fazer uma exposição, uma espécie de radiografia, claro, assim, superficial, a gente não tem tempo para aprofundar, né? De alguns desses aparelhos que vêm desempenhando um papel importante na condução de política externa estadunidense, atuando mesmo como uma espécie de braços de apoio, né, da política externa desse país na América Latina e se capilarizando nas sociedades latino-americanas. Por fim, a maioria desses dados que eu vou trazer aqui para vocês, eles são frutos de pesquisas que eu desenvolvi em coautoria com Luan Brum, Jade Lopes, Larissa Geller, e a grande maioria já está publicada. Então, a tentativa aqui é fazer uma exposição assim, sucinta, vou tentar, a partir dessas pesquisas. Bom, próximo, por favor.
E o primeiro desses aparelhos que eu vou tratar é também o mais antigo, mas tristemente pouco estudada, que é a USAID, a United States Agency for International Development. É um órgão do governo dos Estados Unidos, né, que deriva de 1961 do Ato de Assistência Estrangeira, que naquele momento instituía a Agency for International Development, a chamada AID, e que mais tarde, só recentemente agora, é que foi colocado o US na frente e virou USAID. O que é a USAID? Ela é uma organização que centraliza vários programas federais de assistência financeira externa, né, dos Estados Unidos. Então, é um núcleo que recebe recursos federais, recursos públicos e redistribui. Para você ter uma ideia da magnitude dessa instituição, ela controla cerca de 85% de todos os recursos públicos de assistência externa dos Estados Unidos. Tá? Atua em mais de 100 países, com o objetivo, como o próprio nome já diz, né, de desenvolvimento internacional. Próximo, por favor. Aqui a missão deles, conforme está no site. Próximo, por favor. A imensa maioria dos recursos repassados para a USAID, cerca de 98%, vem diretamente do governo federal com aval do Congresso. No último ano, foram destinados cerca de 40 bilhões de dólares para essa instituição. Próximo, por favor. Na América Latina, a USAID desempenha uma atuação importante também, né? E aqui eu trouxe para vocês a estratégia regional conjunta da USAID, do Departamento de Estado, que data de 2019. Foi publicado agora recentemente uma estratégia conjunta USAID, Departamento de Estado de 2022, né, o plano de 2022-2026, mas não é a regional. Então, aqui eu trouxe alguns pontos da regional para vocês entenderem quais são os planos de ação, né, dessa instituição e a relação dela com o Departamento de Estado. Nessa estratégia regional conjunta, USAID e Departamento de Estado, de 2019, há uma preocupação evidente, né, a todo momento está presente ali, com a atuação chinesa e russa na região, que é visto e é colocado dessa maneira, né, como ameaças à estabilidade regional, assim como preocupações com países latino-americanos considerados também ameaças, portanto, não só uma ameaça externa, representado pela China e pela Rússia, mas também ameaças internas de países latino-americanos, que é o caso da tríade Venezuela, Cuba, Nicarágua. Nessa estratégia conjunta, são acordadas ali 4 frentes, tá? A ser alcançado ao longo dos próximos anos. A primeira frente é um hemisfério seguro, acho que não mostra aí, né? Tudo bem. A primeira frente, o primeiro objetivo, né, um hemisfério seguro e, portanto, minimizando as ameaças chinesas, russas, ameaças terroristas, narcotráfico, enfim. O segundo objetivo é um hemisfério próspero e daí assistência ao desenvolvimento econômico da América Latina através do estabelecimento, abre aspas, de condições de comércio justas e recíprocas para com as empresas e as exportações dos Estados Unidos, fecha aspas. Terceiro objetivo, instituições democráticas mais fortes, e daí, claro, o foco está nessa mesma tríade, né, em criar instituições democráticas mais fortes no triângulo Cuba, Venezuela e Nicarágua, além de atividades de combate à corrupção na região e de respeito aos direitos humanos. E, por fim, o último objetivo é a receptividade à liderança dos Estados Unidos na América Latina. Próximo, por favor. Com relação ao orçamento, então, da USAID destinado para a América Latina, nos primeiros 21 anos, de 2000 a 2021, foram desembolsados cerca de 19 bilhões de dólares para a região, tá, no total. Aqui vocês podem ver esse gráfico acerca do orçamento, né, da USAID, onde, aqui está em porcentagem, tá? Onde o Haiti é o principal receptador, recebe cerca de 25% dessa assistência financeira da USAID. A Colômbia é o segundo país que mais recebe, com 13%.
A Guatemala é o terceiro, com 9,7%, praticamente 10%. O Peru, 8,6%. Honduras, 7,5%. El Salvador, 6%. Bolívia, 5%. E México, 4%. Esses 8 países, juntos, eles correspondem a 80% de todo o desembolso realizado pela USAID no século XXI na América Latina. Agora, esses recursos, como vocês devem imaginar, não são enviados direto a esses países, né, aos governos desses países ou a representantes, né, políticos, enfim, desses países. Os fluxos são canalizados através de organizações não governamentais, de empresas estadunidenses, de parceiros na região e de instituições estadunidenses, algumas públicas, outras privadas. Tá? Esse é o caso do NED e do CIP, que eu vou falar um pouquinho para vocês em seguida. Então, vejam que a gente está falando de uma instituição governamental que trabalha ao lado do Departamento de Estado, que é uma instituição extremamente antiga e que desempenha um papel muito importante e relevante na América Latina, financiando organizações não governamentais, financiando empresas, financiando parceiros na região para determinados projetos. Portanto, executa ações, né, na América Latina como essa espécie de braço mesmo do Departamento de Estado e de importante ator na condução da política externa estadunidense. Ironicamente, é pouquíssimo estudado. Próximo, por favor. Bom, um desses parceiros, né, onde os recursos da USAID são canalizados é o NED. Então, a USAID se utiliza, como eu disse, né, desses parceiros, ou de ONGs, ou de empresas, enfim, para canalizar esses recursos. O NED, o National Endowment for Democracy, ele, entre aspas, abre aspas, busca ser uma importante mensagem de solidariedade e um milagre, fecha aspas, para o mundo na promoção da democracia. Ele é uma instituição formada por indivíduos, por um amálgama de indivíduos vindos do governo, da academia, do setor empresarial, de partidos políticos, é bipartidário, e de sindicatos. Na década de 70, só uma contextualização rápida do NED, na década de 70 foi criada uma fundação para promover a comunicação entre o Partido Republicano e o Partido Democrata nos Estados Unidos com outros partidos no mundo. Tá? Era o chamado, essa fundação foi chamada de American Political Foundation, dirigida pelo então representante comercial dos Estados Unidos, William Brock, pelo antigo presidente do Comitê Nacional Republicano e pelo então presidente do Comitê Nacional Democrata. Na década seguinte, em 1980, já no governo Reagan, a USAID financia essa fundação, a American Political Foundation, para desenvolver um estudo para a promoção da democracia no exterior, conhecido como The Democracy Program, que recomendava, então, esse estudo recomendava ao governo federal a criação de uma instituição privada, sem fins lucrativos e bipartidária, portanto, que contasse com o apoio dos dois principais partidos políticos estadunidenses. E é assim que o NED surge. E tem início formalmente, então, em 1983, logo no início do governo Reagan. O NED é formado por esses 4 institutos, tá? O Center for Political Private Enterprise, o CIP, que eu vou falar para vocês agora em seguida. É um instituto que se relaciona com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos e promove o desenvolvimento de economias de livre mercado. E, dos 4, o CIP é o mais atuante na América Latina. Portanto, por isso que eu vou tratar dele depois e não necessariamente dos outros. Tá? O segundo é o National Democratic Institute for International Affairs, o NDI, que é um instituto representativo do Partido Democrata, dentro do NED. A gente tem a contraparte republicana, que é o International Republican Institute, que representa, por sua vez, claro, o Partido Republicano. E, por fim, a gente tem o American Center for International Labor Solidarity, que consiste, basicamente, no American Federation of Labor Congress of Industrial Organizations, o famoso AFL-CIO, com foco nos sindicatos. E esses 4 institutos, então, eles seguem as diretrizes do NED, né, cada um com a sua área de atuação. O NED, portanto, serve como uma espécie de guarda-chuva, assim, através do qual esses 4 grupos atuam.
Recebendo o recurso da USAID, no caso do NED, o NED pode redistribuir para um desses 4 ou mais desses 4 institutos, tá? Que, por sua vez, podem executar eles próprios projetos em alguns países na América Latina, ou podem ainda transferir esses recursos para entidades parceiras, tá? Próximo, por favor. Bom, o NED, embora formalmente uma organização não governamental, ele consta como não governamental, é supervisionado pelo Congresso, pelo Departamento de Estado e financiado por meio de dotações anuais, sujeitos, né, à aprovação, à supervisão do Congresso. Uma parte expressiva do orçamento do NED é público, cerca de 90%. E por ser aprovado anualmente pelo Congresso, essa alocação de recursos para o NED, como eu disse para vocês, é feita por intermédio da USAID, tá? Que então é redistribuído ou para aqueles 4 institutos ou para institutos parceiros diretamente. Quando da sua criação ficou estabelecido um teto, né, de recursos públicos para o NED, que era cerca de 18 milhões de dólares por ano. Mas, de tempos em tempos, o Congresso fornece recursos extras, né, dotações especiais ao NED, para a realização de iniciativas democráticas específicas em países que eles consideram de interesse especial, aspas mesmo, tá? Então, esses recursos, então, seriam redistribuídos para organizações, para projetos, para indivíduos, né, ao redor do globo, numa espécie assim, de cadeia mesmo, de network, de capilarização mesmo. Atualmente, o NED faz cerca de 2.000 dotações para apoiar projetos de apoio à democracia no exterior em mais de 100 países. E é claro que essa promoção da democracia, né, e da educação cívica pelo NED, como eles mesmos colocam, né, que uma das missões deles é a educação cívica, não seria completa sem a contrapartida econômica. Então, assim, há um entendimento explicitado, né, pelo NED de que uma política baseada no livre comércio é pré-requisito para a democracia. Próximo, por favor. Bom, aqui o Guilhot tem sido um dos autores que, né, tratou assim, em profundidade o NED, e ele chama o NED de profissionais, né, quem atua no NED, de profissionais da democracia ou profissionais da hegemonia, no sentido de que, não, né, que eles exportam ideias, eles organizam a sociedade, né, e também são responsáveis por implementá-las nos países que atuam, de forma... Na forma mesmo de criação de consensos, né? De forma a se naturalizar, se universalizar, né, determinadas ideias, interesses, numa espécie de, conforme também o Guilhot chama, de privatização da política exterior. Próximo, por favor. Para além dos recursos oriundos do governo federal, a própria direção do NED, o conselho diretivo do NED, evidencia esse vínculo com Washington. O conselho diretivo dele representa esse amálgama, composto por indivíduos oriundos do governo, né, de partidos políticos, de empresas, de grandes corporações, de sindicatos e mesmo de intelectuais da academia. Eu não vou citar aqui alguns nomes que fizeram parte do conselho, mas, assim, desde Kissinger, Fukuyama, enfim, Madeleine Albright. Essa pesquisa, essa rede aqui foi feita nessa pesquisa em coautoria com a Jade Lopes e o Lua Brum, e a gente buscou analisar o perfil do Conselho atual do NED, composto por 32 indivíduos, e a gente, nesse momento, constatou, né, que ele é formado por indivíduos em sua maioria homens formados em direito e que possuem vínculo estreito com o governo dos Estados Unidos, tá? Em sua grande maioria ocupando cargos públicos. Grande parte deles também representam empresas, tá? Ainda que o setor militar também seja representado. Na realidade, a metade deles representa empresas. Então, esse perfil atesta o vínculo existente entre o NED, né, e o âmbito formal, né, de formulação de política externa, que é o Departamento de Estado. Próximo, por favor.
Todo ano, o NED redistribui recursos, né, para organizações na América Latina. As quantias variam, né, em média duram 12 meses e varia com uma média de $50 mil por projeto. Recentemente houve um aumento, como vocês podem ver, de distribuição de recursos, né, que no início o total de recursos expendidos na América Latina era de 5 milhões, hoje é mais de 25 milhões. Nos relatórios anuais, o NED explicita algumas ações e apresenta uma descrição do contexto doméstico nos países em que ele atua e, recorrentemente, traz a preocupação, de novo, dessa tríade de Venezuela, Cuba, Nicarágua, portanto, carentes de instituições democráticas e indício da legitimidade do NED nesses países. Próximo, por favor. Do total de recursos enviados para a América Latina e Caribe entre 2016 e 2019, Cuba é o país cujas organizações parceiras do NED mais receberam recursos dessa instituição, tá? Cerca de $12 milhões, seguido por Venezuela e por Colômbia. Cuba também é o país que mais recebeu aprovações de projetos por organizações cubanas. Nesse mesmo período, foram 176 projetos, seguido por Venezuela, por Equador, Bolívia e Nicarágua. No caso da Venezuela, esse mesmo relatório, né, destaca a importância é um dos países, de fato, em que mais organizações receberam recursos, ao mesmo tempo que é o único país da América Latina cujas organizações beneficiárias não são divulgadas. Só em 2018, os parceiros do NED venezuelanos receberam cerca de $2,4 milhões para a implementação de projetos. Próximo, por favor. Bom, o NED financia, então, projetos direto ou indiretamente para reformas políticas e econômicas nos países da América Latina e funciona, então, como eu acho que, né, tentei deixar claro, ainda que rapidamente, mas funciona como apoio ou braço mesmo da política externa estadunidense, né? E um dos institutos, como eu disse para vocês, que mais atua por meio do NED é o CIP. Próximo, por favor. Eu vou tentar ser bem rápida agora para entrar nos meus 10 minutos. O CIP é o Center for International Private Enterprise, é um instituto parte do NED e, portanto, embora formalmente uma instituição privada, mas recebe fundos do governo dos Estados Unidos, que são aprovados anualmente pelo Congresso por meio do NED. É ainda afiliado à Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Esse instituto funciona, assim como o NED, assim como a USAID, como esse braço, né, de política externa estadunidense que se capilariza nas sociedades. E o objetivo do CIP é a promoção da educação econômica, mais especificamente a promoção do livre comércio a partir de parceiros no exterior. Já foram mais de 1.300 programas de reformas em cerca de 100 países. Atualmente, o CIP conta com 118 projetos em andamento, implementados em 64 países. Tá? O setor público é responsável por quase a totalidade de recursos do NED. Ao todo, já foi alocado mais de $201 milhões em projetos apoiados pelo CIP em 10 anos. Entre 2008 e 2018, houve um aumento de cerca de $10 milhões no seu orçamento anual. Pode passar, por favor. Aqui também a gente fez essa análise do corpo diretivo. E o resultado é muito similar ao resultado que a gente encontrou no NED, né, que nos mostra que esse conselho diretivo do CIP é também composto, né, majoritariamente por homens estadunidenses, graduados em Direito, se intitulam executivos, empresários ou advogados, e possui vínculo formal com o governo federal nos Estados Unidos, ainda que representem o setor empresarial. De um grupo de 16 diretores, 14 têm vínculo formal com o governo dos Estados Unidos, ocupam algum tipo de cargo público ou atuam em agências governamentais. Uma grande parte deles atuam dentro da Câmara de Comércio também e ao Conselho Nacional de Comércio Exterior. A grande maioria atua no âmbito empresarial e está vinculado formalmente a alguma empresa, são 12 diretores no total, que estão vinculados formalmente a alguma empresa. E outros, enfim, apresentam atuação em organizações internacionais, organizações não governamentais, fundações, enfim.
Por fim, essa radiografia, né, do CIP nos mostra que, apesar da pluralidade de atuações e representações, os diretores dessa instituição possuem, sim, também, né, um vínculo estreito com o governo dos Estados Unidos, mas também com empresas. Tá? Pode passar, por favor. A atuação do CIP na América Latina, entre 2000 e 2010, ele destinou cerca de 5,5 milhões para a região. Dentre os países que mais receberam recursos, os chamados países prioritários, a Colômbia é a principal receptadora, com mais de $1 milhão alocados pelo CIP em projetos nesse país. Equador, Haiti e Venezuela receberam um pouco menos, tá? Conforme o gráfico. Próximo, por favor. Boa parte desses institutos que receberam ajuda do CIP são membros de uma organização estadunidense chamada Atlas Network, que, por falta de tempo, não vou conseguir aprofundar aqui com vocês. Então, assim, no Peru, a gente tem o Instituto Libertar e Democracia, na Colômbia, o Instituto de Ciência Política, na Argentina, a Fundação Libertar, enfim. Próximo, por favor. Aqui é uma citação do Domingo Cavallo, agradecendo o CIP. Próximo, por favor. E, bom, por fim, então, estou dentro do meu tempo, né? Ótimo, tá. Não, por fim, eu só queria concluir, assim, essa breve, muito breve exposição, apontando para a necessidade, né, nós, estudantes de Relações Internacionais, comunidade epistêmica de Relações Internacionais, a necessidade de complexificar, né, nossos estudos nas RI, mesmo na ciência política, né, a fim de levar em consideração esses aparelhos como atores importantes mesmo, né, de condução de política externa e de organização da sociedade na América Latina. Então, assim, eles atuam de forma justamente a propagar, difundir uma determinada ideia, né, a organização de uma sociedade, e de fato, estão colocando em prática essa ideia, esse consenso, né, a ideia do consenso gramsciano que eu falei lá no início para vocês. Então, eu vejo que é preciso, assim, a gente ir além de análises estadocêntricas, né, ou estritamente institucionalistas, formalistas, para dar conta de análises que pontuem também esses atores inseridos dentro da sociedade civil, e que fazem eles próprios também política externa, né, que atuam eles próprios na América Latina, difundindo uma determinada agenda, legitimando essa agenda, né, e formando as bases para daí sim implementar na política. E aqui eu coloquei a citação de um famoso neoconservador, o Arvin Kristol, né, demonstrando a importância de se estudar as ideias, a formação de consensos. Como eu disse logo no início, o papel das ideias na formação de consensos na sociedade foi e é muito bem desempenhada por toda uma classe dirigente, por seus intelectuais, como é o caso do Kristol. Então, eu entendo que na academia está na hora também da gente começar a levar em consideração o poder, o papel das ideias e dessas organizações na sociedade civil. É isso, muito obrigada. Então, gostaria de chamar o professor Pedro dos Santos, do College of St. Benedict, para nos auxiliar na moderação de perguntas, comentários e respostas com a audiência. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. Muito legal ver várias pessoas aqui. Faz tempo que eu não estou nesse lugar aqui vendo tantos estudantes. Bem legal. Então vamos abrir então. Tem algumas perguntas, mas eu acho que eu quero ouvir um pouco dos estudantes, da audiência. Então podemos começar um bate-papo aqui. Então quem tiver uma pergunta pode. O Luiz vai chegar lá em você com o microfone e a gente pode fazer um bate-papo aqui. Oi, boa tarde. A professora Camila comentou sobre 4 pilares da USAID. É muito difícil falar. E aí, um dos comentados foi a segurança. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre como a gente consegue ver a segurança, assim, para além do plano das ideias, como você falou, como que a questão da segurança a gente consegue ver na América Latina no geral, sob influência da política externa.
Muito obrigado pela explicação. Meu nome é Armand e eu gostaria de saber por que o Brasil não aparece nas dotações orçamentárias que foram apresentadas. Tem alguma razão específica para isso? Boa tarde, eu sou a Luísa. A minha pergunta, na verdade, é dentro do NED, quando você explicou. Você falou dos valores, enfim, que eles pretendem proliferar, vamos dizer assim, né, como o livre comércio, educação cívica, os preceitos da democracia. E isso me lembra bastante os valores que os Estados Unidos também pretendia proliferar na Guerra Fria, por exemplo. Né? Sempre foi uma grande ideia do soft power estadunidense, esses preceitos. E aí, quando você falou dos principais países que estão recebendo investimento, você citou Cuba, Venezuela, Colômbia. Então, eu queria saber se é possível traçar um paralelo dos Estados Unidos, Guerra Fria, com essa política do NED, enfim, mais ou menos nesse sentido. Obrigada pelas questões, pessoal. Vou começar com a Luísa. Sim, existe um padrão, né? O objetivo, assim, ele é a manutenção, né, da presença, da atuação, da liderança dos Estados Unidos na região. Né? Isso independe se é Guerra Fria, se é agora. O que acontece? Assim, então, enquanto que os objetivos são os mesmos, mas as estratégias, elas mudam conforme a conjuntura internacional. Né? Então, assim, durante a Guerra Fria, a gente tinha operações militares, operações visíveis, assim, identificáveis, né, claramente, com vistas a diminuir a influência da União Soviética na América Latina. Esse não é mais o caso. Então, agora, as estratégias, elas têm sido, talvez até de mais difícil visualização, porque não é mais, né, um departamento de defesa, não é mais, enfim, uma agência de inteligência. Agora são institutos que colaboram com outros institutos, com outras organizações. É realmente uma rede, né, que está capilarizada, assim. Então é difícil de puxar esse fio às vezes, né, de ver onde é que começa e até onde vai. Né? Uma das maneiras para a gente achar esse fio, que nós pelo menos tentamos fazer nessas pesquisas, é seguir o fluxo dos recursos, né? De onde é que vem recurso, para onde é que vai, enfim. Então, assim, as estratégias mudam. No entanto, essas instituições que eu comentei agora, elas não são recentes, né? A gente está falando de instituições que foram criadas ainda na Guerra Fria. Então, elas já operavam lá também. Acontece que, recentemente, né, com o fim da Guerra Fria, né, no século XXI, elas cada vez mais têm desempenhado um papel mais profundo, mais prominente mesmo na América Latina. Não é à toa o aumento na alocação de recursos dessas instituições. Respondi a tua pergunta, Luísa. Bom, o Amã perguntou por que o Brasil não aparece nas dotações orçamentárias. Eu só coloquei os principais receptadores. Então, no caso do NED, os principais receptadores, deixa até eu procurar aqui. No caso do NED, os principais receptadores são cerca de 80%. Né? Então, assim, a gente até pode procurar na lista, né, de todos os países da América Latina, nem todos recebem, tá, dotações, mas o Brasil, no caso do CIP, se eu não me engano, consta, mas não como os principais, não tem como eu trazer a tabela, né, resolvi não trazer a tabela toda, então, realmente, só coloquei os principais. Oi, podemos dizer, então, que a política externa dos Estados Unidos para o Brasil não é terceirizada? Eu vejo isso como um movimento que não dá para a gente separar por fronteiras, né? Quer dizer, então, assim, não é porque não recebeu do NED que não está recebendo via USAID por outro instituto ou por outro parceiro. Né? Eu vou te dar um exemplo.
Atlas Network é esse instituto liberal estadunidense, neoliberal estadunidense, e que recebe dotações orçamentárias privadas, mas também públicas. Eventualmente, a Atlas redistribui esses recursos para parceiros no Brasil, né? Então, de novo, assim, você vai puxar o fio de onde é que vem, pode ser que chegue até lá, mas talvez não pelo NED, talvez pela Atlas, né? Então, por isso que é muito capilarizado mesmo, né? Por ONGs, por empresas, por institutos. Agora, dizer que não existe, eu diria que não. Eu diria que essa é cada vez mais uma estratégia utilizada de forma mesmo a penetrar na sociedade. E por isso, assim, a importância, né, que eu vejo do entendimento e de um arcabouço teórico forte que te explique isso. Assim, né? Para mim, é essa construção de consentimento. Ela não é feita de baixo para cima. Ela é feita ali, na sociedade mesmo, né? Legitimando essas ideias que depois vão ser aplicadas na política. Respondi, Amã? Nada. A Anne... Anne, cadê você? Ah, tá. Você perguntou, um dos pilares da USAID era a segurança, né? E eu não me lembro como que isso estava previsto? Assim, eles projetam, né, inclusive é o primeiro objetivo, um hemisfério seguro. Agora, esse hemisfério seguro é algo muito amplo, né? Agora, assim, nessa estratégia regional, esse hemisfério seguro, a todo momento, está relacionado com o fim ou a minimização de ameaças externas na região, portanto, China e Rússia, né? Portanto, uma tentativa de evitar ou de minimizar o papel desses países na América Latina que alguém me dá um sinônimo. Enfim, que disputam com os Estados Unidos. Para além disso, eles vão dizer, olha, tem também ameaças domésticas de países latino-americanos. E isso é algo relativamente recente, tá? Recente, assim, que eu digo, faz poucos anos. Começou, sei lá, segunda década, agora, dos anos 2000, onde, pela primeira vez, países latino-americanos são considerados ameaças para a América Latina. Até então, era sempre ameaça externa, era sempre União Soviética, era sempre ameaça de fora. Agora, não. Agora, há um entendimento de que existem ameaças internas. É o caso dessa tríade, né? Nicarágua, Venezuela e Cuba. Então, a ideia de um hemisfério seguro é tratar dessas ameaças e tratar também de ameaças terroristas, narcotráfico. Agora, como isso é feito? Isso não está explícito. Isso é feito através de dotações orçamentárias, de recursos que são enviados para parceiros da USAID ou para instituições, como é o caso do NED, que vai também ele alocar para outros. Respondido. Sim. Vou usar meu privilégio de moderador para perguntar algumas perguntas. Eu estou pensando aqui nessa pergunta, essa conversa está sendo muito interessante. Estou pensando na questão de soft power e hard power, essa discussão durante a Guerra Fria e pós-Guerra Fria. E estou pensando na pergunta, que estou com dificuldade da pergunta, mas é o seguinte: essa discussão de penetração na sociedade, dessas ideias, me parece ser mais do que soft power. Mais, a questão gramsciana também é hegemônica, né? Então, talvez possa explicar um pouquinho mais, falar um pouco sobre isso, e talvez a minha segunda pergunta, que é uma pergunta mais específica, ajude nisso. Você podia explicar também como é, por exemplo, quais são os tipos de projetos nessa tríade, como tem um gasto muito alto lá, quais tipos de projetos estão sendo feitos?
começar pelos tipos de projetos, que é, acho que mais pontual. Então, em alguns casos, assim, a gente chega até o limite, né, de seguir o fluxo. Assim. Então, a gente vê que projetos que recebem recursos são projetos, no caso do NED, que visam a promoção dos direitos humanos, que visam a democracia. São projetos que entram dentro de categorias, né, que eles próprios criam essas categorias, e entidades com projetos próprios, então, vão submeter seus projetos dentro de uma dessas categorias. Agora, essas categorias são super amplas, é isso, assim, a promoção da democracia, né? Promoção dos direitos humanos. E a gente também não tem acesso ao que esses projetos estão realizando. Então, eu tenho acesso, assim, às categorias, eu tenho acesso a quem ganhou, quais são os projetos que ganharam e da onde que esses projetos vêm, qual país. Mas, em alguns casos, eu não sei nem a organização ou a instituição que está executando. Então, existe uma dificuldade, assim, tá? Mas o que eu posso te dizer é que essas categorias são bastante amplas. Então, assim, a promoção do livre comércio, a promoção da democracia, a promoção dos direitos humanos. De modo geral, quem tem ganhado esses recursos são instituições que preconizam o livre comércio. Isso independe se é CIP, se é NED, se é USAID. Tá? De modo que, de novo, assim, e daí já indo para a tua primeira questão, né? Que sim, é diferente soft power, né, de consenso, de fabricação de consentimento. Porque o soft power é aquela ideia de atração mesmo, né? De fazer você se sentir atraído ao papel dos Estados Unidos, né? Não é coercitivo. Já a fabricação de consenso é uma fabricação, né? Existe uma tentativa assim de difundir uma ideia que não necessariamente essa ideia vai ser atraente para você, ou vai ser, né, vai ser benéfica, mas ela é difundida e legitimada de tal modo, e universalizada e naturalizada de tal modo, que não existe outra alternativa. E dali vai para a política, né, quando a sociedade diz, ok, é isso mesmo. Então, agora a gente... inclusive porque esses institutos que recebem esses orçamentos também, eles são palco de políticos que depois, inclusive, fazem seu nome na política ali mesmo, assim. Então, depois, para chegar a ocupar cargos formais, assim, é um pulo, né? E existe o paradoxo também, que estão puxando uma ideia de livre comércio, que talvez seja não a melhor ideia para os Estados Unidos como Estado, Exato. em termos de política externa, né? Exato. Por isso que eu acho que, assim, cada vez mais a gente precisaria, nas RI, de análises menos estadocêntricas também e mais classistas, né? Entender essas nuances a partir, realmente, de interesses distintos, de classes, enfim. Acho que é isso. Bom, mais perguntas da audiência? Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Vitor. A pergunta que eu queria fazer, na verdade, seriam duas, mas bem breve. A primeira e a segunda, talvez um pouco maior. A primeira seria a seguinte: a gente pode pensar a Fulbright como uma dessas instituições que promovem essa terceirização da política externa americana, de um lado, e a outra questão seria a seguinte: a professora colocou alguns países como o que mais receberam recursos por parte desses projetos, como Cuba e Venezuela. A minha pergunta é: existe algum tipo de contrapartida desses estados, alegando um tipo de intervencionismo, um tipo de influência americana dentro desses estados a partir desses projetos? Ou eles recebem essas inovações de uma forma passiva?
Então, sim, a Fulbright pode ser visto como uma dessas instituições, como braço da política externa dos Estados Unidos, porque, de fato, está fazendo, dentro da academia, né, essa vinculação entre estudantes, entre professores. Então, essa descentralização da política externa no âmbito acadêmico, né, isso sim. Se existe algum intervencionismo a partir desses projetos, ou se quem recebe tem alguma contrapartida, assim, não formalmente, não necessariamente. Onde é que está ali, talvez, uma possível contrapartida, um possível intervencionismo, enfim, está na própria escolha daquele projeto, né? Então, assim, um projeto que visa implementar, sei lá, a privatização da educação superior, por exemplo, não tem ali uma contrapartida no sentido, né? Olha, eu vou te dar recursos se tu fizer isso, porque o projeto é esse, entendeu? Então já está ali, né? Da mesma forma, o intervencionismo não é um intervencionismo aos moldes Guerra Fria, né? Não é mais isso. Então, a questão se dá justamente assim, quem é que está sendo financiado, né? E para quê? Para desempenhar o quê? Que projetos são esses? Nesse sentido. Respondi a tua pergunta? Obrigada. Muito obrigado. Eu vou dar de novo aqui para o Luiz. Obrigada, gente.